A recusa de admirar é a marca da besta. Só que é o seguinte, no Brasil ninguém sabe o que é admirar. Porque no Brasil, sempre que se admira um sujeito, ao você expressar admiração, você tem que expressar também alguma restrição, fazer alguma crítica. Para quê? Para você não incorrer, por sua vez, na crítica de idolatria. No Brasil, basta você dizer, por exemplo, não, a obra do sujeito é perfeita, pronto, você caiu na idolatria. Então, a acusação de idolatria é jogada com a maior leviandade por pessoas invejosas que, por sua vez, não querem que outros admirem. O pessoal, então, não sabe que a admiração é essencialmente um ato de amor. E o ato de amor, o admirar significa olhar para. Quer dizer, se você admira algo, você está olhando para algo que merece ser visto, tá certo? E que de alguma maneira lhe faz bem, tá certo? Porém, a admiração não se completa só nisto. A admiração é um ato de amor. O que é um ato de amor? Todos nós sabemos que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, quando o ser humano faz algo que transcende, vamos dizer, as possibilidades mais banais da espécie, você vê um sinal de alguma coisa mais elevada ali. Este sinal, naturalmente, ele virá cercado de imperfeições. Essas imperfeições fazem parte do legado. Tá certo? Então, aqui você recebe de uma geração passada uma série de elementos, de obras tal, que você admira. E também de exemplos pessoais que você admira. Essas pessoas que você admira estão com relação a você como um pai está com relação ao filho. Quer dizer, ele que está transmitindo o legado. Então você só vai compreender o que é admiração se você entender à luz do mandamento honrar pai e mãe. Tá certo? O que é você honrar o seu pai e a sua mãe? É você não criticá-los pelos defeitos dele, mas você arcar com esses defeitos como sendo deveres que eles legaram para você. Então, aqui, o que é um defeito? O defeito é aquilo que não foi feito, aquilo que não se completou. Então, tudo aquilo que seu pai, sua mãe deixaram de fazer, é você que tem que fazer. Então, eles lhe passaram algum legado e também passaram algumas tarefas. Tá certo? Então, vamos supor, seu pai era um bêbado que batia na sua mãe todo dia. Apesar disso, alguma coisa de bom ele fez. Vamos dizer, se o pai não fez nada por você, ele te gerou. No mínimo esse trabalho ele teve. E sua mãe, se também não fez nada por você, no mínimo ela carregou você na barriga durante 9 meses. No mínimo 7. Então algo ela fez. Então, isso é a pior das mães, o pior dos pais, deu isso para você. Quer dizer, ele foi o canal através do qual você veio a vida. Então essa dívida você tem. O resto que eles não fizeram também é passado a você. De modo que você faça. Mas faça em nome deles. Isso quer dizer que cada um de nós vem ao mundo carregando um legado que você trouxe e também carregando uma dívida. A dívida que foi passada a você pelo seu pai, pela sua mãe. Então, em lugar de criticar, você tem que completar a obra deles para quê? Para limpar a imagem deles. Como você paga as dívidas do seu pai? E eu me lembro, quando meu pai morreu, de vez em quando chegava um cara lá, seu pai deixou aqui para pagar. Tal. Você paga, ué. Não é o certo? Pagou, então ficou limpo. Esta é uma noção que hoje em dia as pessoas já perderam, elas não têm essa ideia. E não têm ideia de que quando criticam seu pai e sua mãe, estão apenas cuspindo na própria cara. Porque a sua obrigação era exatamente fazer o que eles não fizeram para limpar a imagem deles. E isso não é do ponto de vista divino, é do simples ponto de vista histórico. Então isso quer dizer que as grandes obras do passado, elas também têm que ser admiradas assim. Quer dizer, você não vai somente tirar proveito delas. No Brasil é assim, a gente admira, então ele quer tirar o proveito daquilo, mas ao mesmo tempo ele quer negar a sua dívida de algum modo, tá certo? Ou pelo menos quer reconhecê-las apenas da boca para fora,
e não quer limpar as pequenas imperfeições que a obra deixou. Está entendendo? Limpar as pequenas imperfeições pode ser, por exemplo, alguma coisa relativa ao próprio conteúdo da obra. Por exemplo, esta semana eu estava estudando a questão desse combate racismo e antirracismo, e eu observei que existem literalmente milhares de teses, milhares e milhares de teses sobre os estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Não? O que é o estereótipo? Quer dizer, uma visão projetada, uma visão inventada, caricatural, deformante, que você joga em cima de um cidadão, ignorando a realidade dele e vendo-o somente através daquele modelo deformante. Tá certo? Então, mesmo no caso da peça Otelo, onde o Mouro, o preto, é mostrado sob a melhor imagem possível, como o homem honrado, honesto, grande guerreiro, etc, etc, né? E o malvado da história, um branco. Mesmo aí, o pessoal vê uma série de estereótipos e atribui ao autor Shakespeare, né, tudo aquilo que o fofoqueiro, o intrigante Iago diz contra o herói da história porque é preto, né? Então, ele é brutal, ele é lúbrico, etc, etc. Então, aquela imagem do negro como um indivíduo, vamos dizer, vítima da luxúria incontrolável, né? Quando, na verdade, quem está dizendo isso não é Shakespeare, é o personagem dele, é Iago. Mas eles tentam demonstrar que Shakespeare também estava vendo assim. Eu digo muito bem. Por que a imagem do Mouro, uma imagem negativa que fosse, a pior possível, deveria ser um estereótipo e não uma tradução da experiência efetiva, se os mouros estiveram dominando a Europa por 700 anos? Invadiram vários países, chegaram até a Áustria, chegaram até a Bélgica, escravizaram por baixo 5 milhões de pessoas, continuaram escravizando até o século XVIII. E então, como é que se pode ter uma imagem positiva dessas criaturas? Não é exigível que um povo tenha uma imagem positiva do invasor, do dominador e do escravizador. Tá certo? Se fosse exigível, isso também deveria ser exigido dos africanos. Fala, olha, vocês não podem falar mal de nós só porque nós os escravizamos. Por quê? Porque nós também não temos direito de falar mal daqueles que nos escravizaram. Tá certo? Então, o que você vê nesses estudos sobre Shakespeare? É a admiração invejosa. Você reconhece que é um grande poeta, um grande dramaturgo, etc, etc, mas você quer botar um veneninho lá. Pior ainda, a noção moderna de raça só surge no século XVIII. Já quase 200 anos depois de Shakespeare. Né? Antes não se tinha essa distinção, tanto que se chamava de mouro indistintamente o árabe e o negro. Por quê? Porque nas tropas invasoras tinha árabes e negros misturados e todos tinham pele escura, pelo menos muito mais escura do que a média dos europeus. Tá certo? Se você colocar um dinamarquês do lado de um árabe, o árabe vai parecer preto. Então, vamos dizer, de certo nível de escuridão para adiante, era tudo mouro. Não tinha esta noção, vamos dizer, científica, entre aspas, de raça que aparece no século XVIII. Então, nós podemos dizer que raça, na época de Shakespeare, vamos dizer, era uma noção estética e não uma noção biológica. Tá certo? Então, por esses dois motivos, primeiro, porque havia, vamos dizer, um ressentimento histórico justificado, e segundo, porque a noção de raça que se tinha era uma noção que apenas expressava uma impressão sensível, portanto, de certo modo, é uma noção estética, artística. Então, não tem sentido você dizer que isso é um estereótipo. Não tem sentido você dizer que é um estereótipo difamatório. Quer dizer, alguém precisaria difamar os árabes depois que eles ocuparam a Europa por 700 anos. Não é isso? Escravizaram pessoas e desses que eles escravizaram, 10% foram castrados. Né? Então, o Corão proíbe castrar pessoas, mas eles castravam do mesmo modo. Então, castravam quando estava a caminho
da Meca, porque uma vez que chegasse lá não podia castrar mais, né? Então, quer dizer, então por baixo castraram 500 mil europeus. Quer dizer, você acha que isso é brincadeira? Não é isso? Faça as contas, vamos dizer, de como a população europeia na época era menor, tá certo? Ao longo desses 700 anos de ocupação árabe, tá certo? E você vê que comparativamente, né, eles fizeram uma coisa pior do que Hitler fez no século XX. Então, como é que o europeu podia gostar dessas pessoas? E por que o europeu deveria sentir-se culpado, sentir-se uma criatura abominável e desprezível, só porque em seguida ele deu o troco? E deu o troco durante muito menos tempo. Note que a escravidão europeia na África, ela durou apenas 300 anos e foi entremeada de movimentos de resistência criados pelos próprios europeus. Nunca a escravidão foi universalmente aceita na Europa como um princípio normal, regular e bom, tá certo? Ao passo que no mundo islâmico o próprio Corão autoriza a escravidão, tá certo? Então não houve nenhum movimento anti-escravagista notável no mundo islâmico ao longo de toda a sua existência, ao passo que a escravidão europeia ela foi combatida desde o início. Então, por que entre dois processos escravagistas, um que durou 1.400 anos, na verdade, porque a escravidão islâmica durou até o século XX, né? E só foi extinta pela ação militar da Inglaterra, e o outro processo escravagista que dura 300 anos, entremeado de resistências, de lutas, né, entre os próprios dominadores, dos quais uma parte era contra a escravidão. Por que esta segunda é que será a abominável, a mais digna de desprezo? É claro que aí estamos evidentemente em face não de uma tradução proporcional dos fatos, mas sim estamos diante de um estereótipo. Então quer dizer que o fabricante de estereótipo acusa o outro de o estar vendo através de estereótipo, quando o único criador de estereótipo aí no caso é o crítico da civilização ocidental e o sujeito que quer ver estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Então, este é um caso, vamos dizer, da admiração sem amor, portanto é admiração invejosa. Porque mesmo que houvesse racismo em Shakespeare, você teria que vê-lo dentro do contexto total e ver qual é o peso que isso tinha dentro da concepção do mundo dele. Um sujeito pode, por exemplo, ele pode emitir uma opinião racista um dia e jamais ter tido uma única conduta racista. Então, entre outros racistas que aparecem na história, nós vemos, né, Shakespeare, Kant, Goethe, Voltaire, praticamente todo mundo é racista de algum modo. Por quê? Pelo simples fato de trazer na sua herança histórica a lembrança dos séculos e séculos de ocupação islâmica.